A paz do Senhor, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos então, introdução ao Antigo Testamento. Vamos ver aqui acerca de formação, composição da Bíblia e alguns títulos aplicados ao Antigo Testamento. Então, na aula anterior já tratamos aí acerca de materiais empregados na Antiguidade, acerca do papiro, do pergaminho, dos tipos de escrita encontrados na Antiguidade, por exemplo, a escrita cuneiforme, da região ali da Caldeia, de Ur dos Caldeus, de onde veio Abraão, escrita dos hieróglifos do Egito e alguns exemplos aí apresentados, algumas imagens que ilustravam, por exemplo, as formas como eram gravadas essas escritas. Então, escritas na pedra ou escritas em tábuas de argila ou escritas com o tipo de caneta da época, um caniço com junco, a tinta feita de carvão, goma e água, onde o autor poderia escrever sobre o pergaminho ou sobre o papiro, Então vimos aí alguns tipos de materiais e tipos de escrita também da antiguidade. Então, dando continuidade agora, após a aula também que falou acerca da formação da língua do Antigo Testamento, quando vimos uma possibilidade histórica para a formação do hebraico, nada assim específico, mas uma possibilidade a partir dos dados que temos da história. Abraão vindo de Ur dos Caldeus, a língua da região, a peregrinação de Abraão pela a terra do norte ali da Mesopotâmia, depois descendo para a Palestina, a peregrinação de Isaac na Palestina, depois de Jacó, junto à parentela ali de Abraão, e a descida para o Egito. Então, todo esse percurso histórico e esse contato com sociedades, com civilizações diferentes, veio trazer essa nova língua semita ao mundo. Esta língua semita aparentada com a língua árabe, por exemplo, aparentada com o aramaico, São línguas aproximadas, que têm uma origem comum. Então esse é o berço do hebraico. E vimos aí a presença do hebraico em praticamente todo o Antigo Testamento, com as pequenas exceções de textos escritos em aramaico decorrente da influência do aramaico como língua internacional na época do cativeiro. Primeiramente 722, com o cativeiro dos israelitas, das 10 tribos do norte, que na verdade não voltaram a se compor como um reino sólido, como um reino unificado, mas que se miscigenaram por causa do cativeiro imposto pela Assíria, principalmente com a questão da deportação dos israelitas para uma outra terra e a vinda de um outro povo estrangeiro para a terra habitar na terra onde ficava Israel. Então, com isso houve uma miscigenação, diferentemente do cativeiro babilônico imposto a Judá e Benjamim, que haviam se infundido numa tribo só, o reino de Judá. Diferentemente do cativeiro imposto a eles, onde eles foram levados para a Babilônia, mas depois de algum tempo, em cumprimento à profecia divina, eles foram trazidos de volta para a terra. Mas nesse cativeiro eles sofreram influência da língua da época, a língua com a qual eles tinham que se relacionar na época, que era o aramaico, a língua internacional na época do cativeiro babilônico. Então, por isso que vemos a presença do aramaico em alguns textos do Antigo Testamento. Por exemplo, Daniel 2, 4 ao 7 e 28, Esdras 4, 8 ao 6 e 18, 7, 12 ao 26 também, Jeremias 10, 11. Foram escritos na língua aramaica, exatamente por causa desta influência presente na época. Inclusive, o aramaico vai se tornar a língua do povo. A língua hebraica vai se tornar uma língua de eruditos, a língua da maior parte dos textos bíblicos, e a língua dos sacerdotes, a língua dos eruditos, dos professores, mais tarde os fariseus, os escribas. Essas pessoas de mais alto conhecimento mais técnico, mais erudição, eles vão ter domínio do aramaico, mas a língua do povo, a língua do comércio, a língua do trabalho, falada no dia a dia, eles vão ter domínio do hebraico. A língua do povo, a língua do falado no dia a dia será o aramaico. Inclusive, nós podemos,
por inferência, entender que Jesus e os apóstolos falavam em aramaico, porque eles tinham que se relacionar com as pessoas simples, com as pessoas comuns. E essas pessoas falavam em aramaico, por ser a língua do comércio da época. Agora, na época do Novo Testamento, quando entramos em introdução ao Antigo Testamento, vamos observar isso de uma forma mais clara, né? Mais específica. O aramaico, que foi a língua internacional da época do cativeiro babilônico, vai chegar até o Novo Testamento, naquela sociedade, mas não vai ser mais a língua internacional. Vai começar a ficar isolada daquele contexto, daqueles povos da Palestina, né, da Idumeia, de Samaria, aquela região da Síria, vai ficar mais isolada a esta região, porque a língua internacional da época será o grego, uma nação que subiu, que tomou o domínio do mundo pouco antes dos romanos, mas com o advento do Império Romano, o grego permanece como uma língua internacional. Por isso o Novo Testamento será escrito em grego. Mas aí é questão para tratarmos na introdução ao Novo Testamento. Agora vamos falar acerca da composição da Bíblia. Então vamos falar acerca da composição da Bíblia e também acerca de alguns títulos que são empregados à Bíblia Sagrada. Primeiramente, vemos a composição da Bíblia que temos em nossas mãos, que contém 66 livros ditos canônicos. Alguns outros livros eram considerados pelos pais da igreja como livros importantes para a instrução. Por exemplo, o livro Sabedoria de Salomão, que não está presente nas nossas Bíblias, mas está presente na Bíblia Católica. O livro de 1º e 2º Macabeus, que tem um conteúdo histórico importante. Então, alguns pais da igreja consideravam alguns desses livros como úteis para a leitura, mas em momento algum os consideraram inspirados para a composição de doutrina. Então a doutrina é o que rege a vida da igreja, a regra de fé e conduta. E para compor a regra de fé e conduta, necessariamente tem que se encontrar nele as características de um livro inspirado pelo Espírito Santo. Então vamos ver aqui, a Bíblia tem características de ser heterogênea, de ter conteúdos diferentes, de ter a marca autoral em cada livro. O livro tem características diferentes, tem características de época, características do autor, que o autor transmitiu para o texto. Mas mesmo com toda essa heterogeneidade que encontramos nos livros que compõem o cânon, vemos que estes livros não entram em contradições sérias com relação à estrutura doutrinária. Então esses livros têm harmonia, e esta harmonia é o sinal da condução do Espírito Santo em relação a estas obras. Essas obras são heterogêneas, tem a marca autoral, tem a questão a presença do tipo de escrita do autor ali, por isso que vamos encontrar a diferença entre este livro e aquele livro. Eles não foram psicografados, o autor estava consciente e foi inspirado pelo Espírito Santo, então o trabalho foi dirigido pelo Espírito Santo, mas numa pessoa consciente, uma pessoa que escrevia da sua forma de escrever, o seu modo de escrever. Por isso que vai encontrar características heterogêneas, mas não vai encontrar contradições. E aí, conforme aquele livro que já mencionamos e que vai nos ajudar muito nessa análise, o livro A Inerrância da Bíblia. A Inerrância da Bíblia vai trabalhar exatamente com este tema, com a harmonia do texto bíblico num contexto geral, que vai mostrar que a Bíblia foi conduzida, tem um autor divino conduzindo esta composição. Então, 66 livros e alguns outros livros que eram considerados úteis para a leitura, tinham algo de sabedoria, mas não eram considerados inspirados. Vimos também, aliás, vamos ver isso no conteúdo do Novo Testamento, que Crisóstomo é o primeiro a empregar aos 66 livros o título de Bíblia, Bíblia Sagrada. E aí ele utiliza isso para fechar aqueles 66 livros como uma coletânea. É uma coletânea fechada agora, então é um conjunto fechado de livros. Os 66 compõem o livro, a Bíblia Sagrada. E aí vimos, por exemplo, que, aliás, vamos ver no Novo Testamento que por volta aí do segundo para terceiro século,
depois de Cristo, isso já está completamente definido, já está completamente composto. Mas tratando de Antigo Testamento, vemos, por exemplo, temos em nossas mãos o Antigo Testamento de pelo menos 39 livros. 39 livros. E as Bíblias católicas inserem com eles os deuterocanônicos, né? Aqueles que são considerados como não inspirados. Eles inserem também esses livros. Mas, na verdade, o cânon que herdamos de 39 livros, ele segue o padrão de livros considerados canônicos, considerados inspirados pela Bíblia hebraica, a Tanakh. E essa Tanakh, nós vamos ver um pouco da composição dela, mas primeiramente só uma visão geral, depois nós vamos tratar especificamente disso no capítulo que será dedicado a isso. Vemos que a Tanakh tem uma evolução histórica. Ela tem uma evolução histórica. E essa evolução histórica decorre exatamente do fato da Bíblia ter sido composta ao longo de muito tempo, muitos séculos. A Bíblia é um livro extraordinário, maravilhoso. E ela foi composta ao longo de muitos séculos por diversos autores. Então a gente vai, pelo conteúdo, analisando essas informações e vendo a obra extraordinária que o Espírito Santo realizou através destes homens e ao longo desse tempo, que veio a trazer para nós esse tesouro maravilhoso, né? Essa preciosidade que é termos a Bíblia Sagrada nas nossas mãos. Então, o Antigo Testamento que temos em mãos, de 39 livros, ele se relaciona com a Tanakh hebraica, com a quantidade de livros que os hebraicos, que os judeus consideram sagrados, que eles já tinham no seu uso como sagrado, e que será fruto de uma evolução histórica, que virá desde Torá, evoluindo o primeiro livro, o primeiro conjunto de livros que é considerado sagrado, que saem da pena de Moisés, né? Moisés, a ortodoxia entende que é o primeiro autor bíblico, mesmo que haja outras escolas teológicas que questionam, apresentam outras possibilidades, mas a ortodoxia entende que Moisés é o primeiro autor bíblico. E da caneta de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, sai a formação, a composição desses primeiros 5 livros, que chegará para a cultura grega com o nome de Pentateuco. Então dará a eles o nome de Pentateuco, né? O Penta já sinalizando 5 livros considerados sagrados, e que para o hebraico era a Torá. Então a Torá é o primeiro livro, é o primeiro conjunto de livros considerado sagrado. Inclusive para o hebreu, a Torá tem um peso diferente em relação aos demais. O hebreu olha para os seus livros sagrados e os qualifica como a lei, que é a Torá, mesma coisa que a Torá. A lei qualifica esse conjunto de livros, ela dá título a eles. A lei, os profetas e os salmos. E aí eles têm também uma forma diferente de qualificar esses profetas. Para nós, os profetas iniciam ali com Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Depois, 12 profetas menores. Mas o hebreu, ele dá esse título de profetas a um conjunto de livros diferente do nosso. Mas vamos ver que esse Antigo Testamento, do qual temos de 39 livros, está relacionado com esse cânon hebraico de Antigo Testamento. E outra informação interessante, o nome, as nomenclaturas, que vamos tratar um pouco aqui. Vamos tratar acerca de algumas nomenclaturas empregadas ao Antigo Testamento. Antigo Testamento não é um nome comum da época dos autores. Os autores, no seu contexto do que chamamos de Antigo Testamento, não o chamavam assim. Então isso é uma informação um pouco óbvia, mas é importante. O nascimento da terminologia Antigo Testamento está relacionada ao Novo Testamento. O Novo Testamento, os livros da Nova Aliança, a composição de evangelhos, cartas do apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, cartas universais e Apocalipse, adquirirá a terminologia de Novo Testamento, um conjunto de livros da Nova Aliança intitulados Novo Testamento. Com o nascimento do título do Novo Testamento, necessariamente a outra aliança ganhará o título de Antigo Testamento, antigo em relação ao Novo.
em relação ao Novo. Então, uma vez que é constituída o conjunto de livros do Novo Testamento, é fechado o cânon ao outro conjunto de livros, que era inclusive os livros mais usados na época, os livros que eram autoridade na época, Antigo Testamento, Novo Testamento, os autores do Novo Testamento usando esses livros e os codificando como? Como com o Antigo Testamento? Não. Eles os codificavam como a lei. Assim está escrito na lei, assim está escrito nos profetas, assim está escrito nos salmos ou os escritos. Então, a escritura, por exemplo, o termo a escritura é um termo muito empregado, aquilo que com o passar da história será chamado de Antigo Testamento. Então, hoje, se nós usarmos o termo escritura, nós entendemos a Bíblia no contexto geral. A Bíblia Sagrada, 66 livros, Antigo e Novo. Antigo e Novo passou a ser para nós uma subdivisão de Bíblia Sagrada. E se usarmos o termo Escritura, nós vamos entender Bíblia Sagrada, o conjunto de Antigo e Novo. O que na época de Antigo Testamento e início de Novo Testamento, antes dessa canonização dos 66, como um conjunto de livros como Bíblia Sagrada, Escritura era o termo empregado a Antigo Testamento apenas, né? Ou lei, né? Ou profetas e salmos. Então a gente começa a ver como essa questão evoluiu ao longo da história, né? Então a partir daqui vemos Antigo Testamento, 39 livros. De onde vem essa subdivisão de 39 livros? Ela é herdada a partir da composição, primeiramente, da Septuaginta. A Septuaginta, conforme vemos aqui, esse termo LXX, algarismos romanos, que servem para designar a Septuaginta. Então, toda vez que você vê num livro, um estudo, LXX, é porque alguém está mencionando a Septuaginta. Então a Septuaginta nós vamos ver depois a história dela. Nós não vamos tratar aqui, mas é da época ali da dominação grega, da época da influência grega. Foi composta no Egito. E aí existe uma história que tem um cunho mitológico, né? Mas são subsídios que temos para explicar. Dos 72 sábios que foram convidados para traduzir o Antigo Testamento hebraico para o grego da época, provavelmente o grego koiné, e com isso alimentar a biblioteca de Alexandria. Mas aí, analisando um pouco mais detidamente, nós vemos que na verdade foi uma necessidade dos próprios judeus locais, provavelmente os judeus que habitavam em Elefantina, no Egito, e que, fugindo da dominação babilônica, estabeleceram uma importante colônia lá, uma colônia que se tornou até mais importante do que aqui estava presente Israel, uma colônia maior, poderosa, rica, com influência, e que mais tarde vai compor uma colônia importante, o que vai ser chamado diáspora de Israel no Egito, outra na Babilônia, né, e outra na Palestina. Então, na época aí da dominação grega, depois vieram os Seleucidas e Ptolomeus, né, houve essa necessidade dessa comunidade israelita no Egito de ter um texto em suas mãos em língua grega, porque eles não se relacionavam mais tanto com a língua hebraica, mas era mais uma questão dos eruditos, né, de terem conhecimento do idioma hebraico. Eles passavam a se relacionar em grego, porque era a sociedade que estava em volta deles, eles estavam inseridos nela. Então era a língua do comércio, era a língua dos tribunais, era a língua das literaturas. Então era a língua com que os seus filhos aprendiam a falar. Com isso, a necessidade da tradução do Antigo Testamento para o idioma grego. E traduziu-se, teve a questão da tradução da língua, mas também teve a questão da organização dos livros. Ela ganhou uma organização diferente da Tanakh. A Tanakh, que nós estamos vendo à direita aí no quadro. Então, o Antigo Testamento grego, Septuaginta, que vai ser traduzido para o latim, para a língua latina. Havia uma tradução antiga e depois Jerônimo fez uma outra tradução, ao qual deu o nome de Vulgata.
Então havia uma outra tradução do latim, que se eu não me engano chamava-se italiana ou itálica, uma coisa assim. E depois foi encomendado a Jerônimo, um erudito extraordinário, uma pessoa de conhecimento vasto das línguas e das escrituras. Foi encomendado a ele que fizesse a tradução. Vulgata é comum, é uma língua comum, uma língua de acesso a fácil leitura. Então foi encomendada essa tradução da Vulgata. E é interessante que Jerônimo, na sua época, ele teve uma visão muito avançada, algo que vai ser importante no futuro, mas que na época não foi tão importante. Jerônimo não colheu tantos frutos da sacada que ele teve. Ele fez a tradução para a Vulgata e ele se preocupou em obter uma tradução que estivesse ligada ao texto original hebraico. Então Jerônimo tinha a Vulgata, tinha aliás a Septuaginta, a tradução para o grego. E aí o que acontece? Na tradução que fizeram para o grego, aqueles que estavam responsáveis pela tradução empregaram sinônimos que entendiam correspondentes ao grego do original hebraico. Quando você vai fazer uma tradução para uma outra língua, se você se aproveita daquela tradução, necessariamente você está vinculado ao tipo de tradução que fizeram aqueles tradutores. Mas você vai perdendo o contato com o original, com os sinônimos, com as palavras, com os substantivos, os verbos do texto original. E Jerônimo teve exatamente esta sacada. Ele se empenhou em conhecer o hebraico e teve contato com os textos hebraicos originais da sua época. E ele empregou uma tradução que levasse em consideração textos hebraicos originais. Isso na sua época não foi muito bem visto, porque havia uma questão muito forte ainda entre cristãos e judeus, e os cristãos da época entendiam que a Septuaginta era um texto mais favorável ao cristianismo. É um texto que inclusive os judeus estavam rejeitando um pouco, por serem muito usados, por ser um texto muito usado pelos cristãos. Os cristãos usavam a Septuaginta largamente. É o texto que servia para a base das pregações, da doutrina, de tudo que eles faziam, os estudos, a apologética, um pouco da teologia sistemática que já surgia, era baseado na Septuaginta. Agora, Jerônimo teve essa sacada de observar o texto hebraico original para a sua tradução. Isso aí é mérito para ele, mas mérito atribuído hoje, né? Na época não foi muito bem visto, não. Ele não colheu muitos frutos disso. Aí temos então o Antigo Testamento, 39 livros da organização que foi feita na Septuaginta, que vai diferir da organização que era levada em consideração na Torá, na Tanakh. A Tanakh organiza seus livros de outra forma. Por isso que teremos no Antigo Testamento da Septuaginta, depois a Vulgata, que traduz a Septuaginta para o latim, Septuaginta em grego. A Vulgata traduz o grego da Septuaginta para o latim, né? E aí, como eu disse aqui já, Jerônimo tem a inteligência de também observar os textos originais de hebraico, mas mantém a organização que foi composta na Septuaginta. E qual é essa organização? 39 livros para o Antigo Testamento. Agora, esta organização de 39 livros para o Antigo Testamento é uma organização que não seguiu o padrão que era adotado nas Bíblias hebraicas, na Tanakh. Aqui temos uma organização diferente que, ao meu ver, é uma organização mais lógica. Aqui houve uma organização temática. Então temos aí Pentateuco, livros históricos, livros sapiensais, profetas maiores, profetas menores. A organização temática foi a organização que eles preferiram para a tradução. Septuaginta grego, depois tradução para a Vulgata, mas manteve a mesma ordem. Com essa tradução, com esta organização aqui, compôs o número de 39 livros para os livros sagrados, os livros canônicos. O que está fora disso é apócrifo. Aqui nós temos um número diferente. Aqui nós temos uma composição diferente, que vai somar 24 livros.
24 livros. A Tanakh conta 24 livros. E aí você pensa, então estão faltando livros? Não estão faltando. Nós vemos que a Tanakh organiza seus livros de uma forma diferenciada. E aí nós temos lei, que é a mesma coisa de Torá. A lei acaba qualificando toda a Torá. A Torá, que no grego é lida como Pentateuco, que significa 5 livros escritos por Moisés, o primeiro autor bíblico, aquele que a ortodoxia entende como o primeiro autor bíblico. E que na parte aqui que fala acerca de autoria, fala que aproximadamente Moisés começou o trabalho de escrita a pelo menos 1500 a.C. Pelo menos 1500 a.C. Depois dessa primeira parte, que é a primeira parte canônica do Antigo Testamento, que é os primeiros livros escritos que saem da pena de Moisés, é o livro, inclusive, que os judeus consideram como de autoridade superior a qualquer outra ordem de livros, né? É o livro que vai constituir autoridade com relação a leis cerimoniais, com relação a leis civis, né? As leis civis vão emanar destas leis bíblicas, né? Desse referencial bíblico. Após isso, temos a composição de outros livros que foram surgindo com o passar da história. Lembrando que, a partir do que a ortodoxia entende como autoria bíblica de Moisés em relação aos 5 livros, o tempo em que Moisés escreveu esses livros necessariamente foi o tempo da peregrinação. Então temos aí saída do Egito, travessia do Mar Vermelho, entrega da lei no Monte Sinai, né? As tábuas contendo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são são a base e o subsídio para toda a composição do Antigo Testamento. Aí você vai ter Êxodo, história da peregrinação, Números também, tratando acerca disso, da movimentação deles pelo deserto, né? Vamos ter Levítico, leis cerimoniais. Vamos ter Deuteronômio, que é a repetição de toda a lei, né? A repetição desses fatos importantes e das leis. Temos com isso a composição dos primeiros 5 livros. Gênesis, né? Quase que eu esqueço de citar Gênesis, o início da humanidade, a criação de todas as coisas, né? Com Gênesis temos a colaboração da inspiração, o elemento de inspiração, os 11 capítulos iniciais de Gênesis, né? E também um conteúdo fortíssimo de tradição oral. A tradição oral para nós é pouca coisa. Nós não damos valor à tradição oral, principalmente porque nós não damos valor às narrativas e ao exemplo de vida das pessoas mais velhas. Então, com o tipo de sociedade ocidental, tem-se um afastamento da tradição oral. Mas a tradição oral permanece forte ainda nas sociedades mais antigas e sociedades orientais, em que o idoso é visto como um conteúdo histórico ambulante. Então, mesmo que haja dentro das narrativas muita mitologia, mas há também algo de muita experiência de vida. E aí onde acaba a sociedade oriental tendo o privilégio de terem um conteúdo transmitido oralmente muito mais forte. E aí o exemplo bíblico nos traz isso. Por exemplo, Moisés, quando escreve Gênesis, ele tem ali conteúdo de inspiração. E esse conteúdo de inspiração, por exemplo, os 11 capítulos iniciais de Gênesis, criação, Adão e Eva, dilúvio, Torre de Babel, essas narrativas encontram eco em outras culturas. A narrativa de dilúvio, então, é universal. Você encontra ecos da narrativa de dilúvio em sociedades indígenas de praticamente todo o mundo. Africanas, americanas, europeias, asiáticas. Você encontra narrativas, a epopeia de Gilgamesh e a narrativa do dilúvio, que está inserida lá. Texto babilônico, texto assírio também, escrito em cuneiforme. Antes de Abraão. Você vê, é um testemunho arqueológico. Inclusive aquele livro que eu já recomendei, que mostra aqui de novo, a Bíblia e a arqueologia, nos auxilia muito na descoberta dos achados arqueológicos que testemunham para nós acerca dessas narrativas. Com isso temos todos esses testemunhos encontrados em diversas sociedades e que foram preservados como lendas, né? Porque a lenda era a forma do antigo preservar a sua história. Ele não tinha ciência.
ele não tinha análise empírica, ele não tinha análise laboratorial, né? Ele não tinha métodos historiográficos. Então, como o antigo preserva seu conhecimento? Por meio do mito. Então, o mito tem algo de fantástico, né? Tem algo que extrapola os fatos, a realidade tem, mas existe ali um núcleo, né? Existe uma essência de algum fato real. Algum fato real que desencadeou o mito, que através da transmissão oral vai sendo aumentado, vai sendo modificado, vai sendo transformado, né? Vai sendo inserido outras coisas a ele, por interesses daquele que está narrando a história. Mas o que acontece? Existe uma essência ali, que foi desencadeada por um fato. Então a narrativa de dilúvio universal, cada sociedade traz uma narrativa, mas existe uma essência ali preservada. Qual? O fato histórico, dilúvio. E o fato histórico dilúvio pode ser preservado, pode ser transmitido para a escritura por meio da inspiração. Então o que acontece? A inspiração divina, ela enxuga toda a mitologia. Ela pega tudo aquilo que é mitológico, que foi inserido, que foi agregado pelas sociedades, enxuga tudo isso, corta isso, preserva o fato. Qual o fato? Dilúvio. Criação do homem, criação do universo, né, por um ser inteligente, que a ciência hoje começa a observar necessariamente a presença de um ser inteligente na criação de todas as coisas, né? A ciência não tem explicação para tudo, e a explicação que a ciência não tem, que extrapola a ciência, é fornecida pelo subsídio bíblico. Então é necessário um ser inteligente por trás de toda essa criação. Então vemos aí, por exemplo, a inspiração levou Moisés a registrar o fato. A criação, Adão e Eva, a queda, a degradação da humanidade, né? Dilúvio, que é um testemunho universal, Torre de Babel, depois aquelas listas genealógicas, né? Aquelas genealogias discutíveis, tem muita discussão em torno daquilo ali, se os seres humanos viveram aquele quantidade de tempo, ou se aquilo é apenas representativo, é alegórico. Isso vai ser discutido ao longo da matéria. Aí chegamos a Abraão. Com Abraão podemos ter a partir de então um subsídio de oralidade muito presente e muito fácil de ser investigado. Não é que o resto do conteúdo é impossível que tenha sido transmitido pela oralidade. Não é. Mas a partir de Abraão temos um conteúdo transmitido oralmente muito fácil de se investigar. Uma trilha muito clara aí para se seguir. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, os 12 patriarcas. Os 12 patriarcas, as narrativas. As narrativas, Moisés. Moisés colhe todo o conteúdo da oralidade e a inspiração divina faz com que ele tire tudo aquilo que é excessivo, aquilo que extrapola os fatos. E aí temos Antigo Testamento, Tanakh, a lei, Torá, Pentateuco, os primeiros 5 livros, conteúdo inspirado e a primeira composição do Antigo Testamento considerada como livro inspirado, como regra de fé e conduta, né, como cânon. Aqui, o conceito de cânon que é desenvolvido no Novo Testamento não está tão presente no Antigo. O conceito de cânon do Novo Testamento, mas há livros considerados canônicos e há livros considerados não canônicos. Então, na prática, o cânon está presente também no Antigo Testamento. As pessoas que se relacionavam com esses escritos entendiam que estes são sagrados, são inspirados e outros não. Então, o primeiro conteúdo inspirado. Depois temos profetas, Neviim, chamados Neviim, 8 livros. E aí, profetas anteriores. Veja o que eles qualificam como profetas anteriores. O que nós qualificamos como profetas apenas os 4 profetas maiores e os 12 menores, os 4, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, exatamente. E aí entra Lamentações também. E os 12 menores. Eles entendem como Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, eles fundem num livro só. O que para nós aqui é dividido. Aqui é um livro só. 1º e 2º Reis, também é um livro só. Aqui é dividido, aqui é só um livro. É um livro junto, né? É unido. Então eles chamam esses autores de profetas, né? Falaram profeticamente.
escreveram inspirados pelo Espírito Santo, o que nós aqui usamos outro tipo de qualificação. Posteriores, aí entra aqueles profetas que aqui também são denominados assim. Isaías, Jeremias, Ezequiel, né, os que temos aqui separados, individualizados. Aqui é uma coleção, os 12. Então por isso que aqui vão compor 24 livros. Aqui vão compor 39, porque aqui eles pegam os 12 e sintetizam e fundem num livro só, né? Samuel, Reis e os 12. Aí aqui os escritos, os outros livros que foram sendo considerados canônicos depois. Primeiros livros canonizados, os livros que foram sendo escritos ao longo da história. Vamos ver livro a livro depois. A composição deles, tempo, né, como foram escritos, como foram preservados, como entraram no cano. Vamos ver livro a livro. Aqui temos apenas que lançar uma visão geral sobre eles. Escritos, Ketubim, 11 livros, poéticos, Jó, Salmos e Provérbios. E aí quando eles vão nominar seus livros, não dão a eles o título de Antigo Testamento, repito, mas sim a lei, os profetas e os salmos. Lei, profetas e salmos. Torá, Neviim, Ketubim. Tá ok? Então é assim que eles vão nominar seus livros na época deles. Poéticos, Jó, Salmos e Provérbios, como está dividido aqui também. Lidos nas festas, Cantares e Ruth. Então livros principalmente preservados para esse tipo de ocasião, leitura dessas festas. Lamentações também, Eclesiastes e Esther. Lamentações, Eclesiastes e Esther. Aqui, lembrando o cativeiro, né, a queda, o livro da sabedoria de Salomão. Né, ele, inclusive, tem um livro chamado Sabedoria de Salomão, mas é um livro apócrifo. Eclesiastes preserva a sabedoria de Salomão. Livro de Esther. Houve muito problema na admissão do livro de Esther como um livro canônico. O livro de Esther passou aí por um escrutínio longo, né? Teve um grande período para a admissão dele como livro canônico, devido ao fato de ter sido escrito em terras estrangeiras. Ele foi escrito na Pérsia, então ele era visto com um certo receio pelos sábios que organizaram o cânon. Então o livro de Esther passou por teve esse problema aí de admissão ao cânon. E o livro de Esther não cita o nome de Deus literalmente. Não cita o nome de Deus literalmente. Aí tem alguns estudiosos que, analisando o texto hebraico original, dizem que encontram um acróstico. O nome de Deus presente no livro de Esther como um acróstico. Mas aí é uma questão já de análise, né? De fazer essa análise. Históricos, livros históricos. Daniel aqui é considerado histórico. Aqui ele é um dos profetas. Aqui ele é considerado histórico. Esdras e Neemias estão juntos. É um livro só. 1º e 2º Crônicas também é um livro só. Inclusive, veja aqui, a organização da Tanakh. Né? Na organização da Tanakh, quem é o último livro? É Crônicas. E aí quando Jesus, por exemplo, falando com os fariseus, criticando a hipocrisia deles, e eles falarem que constroem túmulos aos profetas, e que se eles existissem no tempo dos seus pais, não teriam agido da mesma forma como eles agiram em relação aos profetas, né, que mataram os profetas. Jesus contradita essa hipocrisia deles e fala: não, vocês são sim semelhantes a eles, que mataram os profetas, desde Abel, o justo, até o último, aquele sacerdote Zacarias, que foi morto entre o templo, foi morto lá próximo do altar. E esse personagem que ele menciona é um dos últimos personagens, um personagem presente no último livro de organização da Tanakh. Então, Crônicas é este livro, e esse personagem está no livro de Crônicas, que inclusive é fundido. 1º e 2º Crônicas é um livro só. Por isso que na contagem desses livros temos 24 livros, que são na verdade os mesmos 39. Apenas o que mudou foi uma organização diferente. Aqui, como eles organizam, né, fundem alguns livros, inclusive 12 profetas estão presentes no livro só, né, e aqui estão cada um divididos e contados individualmente, e organizados inclusive de outra forma.
organizados a partir de temas, aqui organizados numa evolução histórica. Então eu entendo essa organização como mais lógica do que a organização que temos hoje, né? Mas isso não tem nenhum prejuízo para nós, porque todos os livros considerados canônicos, primeiramente para os hebreus, que foi o povo por meio do qual Deus trouxe esta revelação, estão presentes também na nossa Bíblia. E aqueles livros que eles já consideravam como apócrifos, também os consideramos como apócrifos. Durante algum tempo eram impressos os apócrifos junto com os livros considerados canônicos. Eles eram impressos no final, eram inseridos no final, e era inserido um aviso que aqueles eram livros considerados não canônicos. Mas com o passar do tempo, os impressores bíblicos, principalmente com a reforma, eles entenderam que isso não era mais necessário, não era de utilidade a leitura desses livros, trazia mais confusão do que benefício, porque o povo simples acabava fazendo leituras, adotando práticas desses livros que depois tinham que ser corrigidas pelos doutrinadores. E aí achou-se melhor, e de fato é o melhor, já excluíram do cânon de uma vez, e quem quiser adquira um livro contendo esses apócrifos. Inclusive, hoje há publicações que trazem só o conteúdo dos livros apócrifos. Por exemplo, esse aqui, os apócrifos da Bíblia. Os apócrifos da Bíblia. Quem quiser ter contato com os livros apócrifos, só comprar uma obra dessas que traz somente os livros apócrifos. Você vai ter contato com o livro de Enoque, livro de Adão e Eva, o Testamento dos 12 Patriarcas, Sabedoria de Salomão, Siracida, Macabeus, estão inseridos aí nesses livros, tá ok? Então, dando continuidade acerca do nosso conteúdo, já falei aqui acerca dos autores humanos. O primeiro autor considerado pela ortodoxia é Moisés. Começou a escrever há pelo menos 1500 a.C. Aproximadamente, a Bíblia foi escrita dentro de 1600 anos, porque vai de 1500 a.C., datas aproximadas, sempre ressaltando isso. Até 95 depois, quando João, na ilha de Patmos, recebe a inspiração do Senhor Jesus para escrever o Apocalipse, que contém a carta às 7 igrejas da Ásia, e depois o conteúdo de revelação, onde João foi transladado ao céu e viu coisas maravilhosas, e nos descreveu neste livro extraordinário. Revelações, inclusive, escatológicas, revelações para o futuro. Então, temos aí características de tempo, de escrita, pelo menos 1600 anos para se compor esta obra colossal, esta obra extraordinária, maravilhosa. Primeiro escritor, já tratei. O tema principal, aí vemos com o tema principal, por exemplo, o autor coloca aqui na página 4, na Bíblia se desenvolve um único tema que une todas as partes, redenção do homem. O tema divide-se da seguinte maneira, aí é o que tratei na lição passada, acerca do objetivo bíblico. O objetivo bíblico. A Bíblia não é livro de história, a Bíblia não é livro de bibliografia, a Bíblia não é livro de ciência, a Bíblia não fala de dinossauro e não precisa, não é necessário, porque a Bíblia tem um objetivo, e o objetivo está expresso aqui, por exemplo, o tema central, que unifica todos os textos, que está presente em todos os textos, mesmo dentro da heterogeneidade dos textos, que já tratei aqui. Cada texto tem uma característica diferente. Eles não foram psicografados. Os autores foram inspirados e imprimidos no texto bíblico, nos pergaminhos e nos papiros, aquilo que o Espírito Santo estava direcionando a colocar, mas com a sua característica. Moisés escreveu da sua forma, Josué da sua forma, Davi escreveu salmos conforme ele era inspirado, mas com características dele próprias. Jó também, de outra forma, Esdras, Daniel, e assim você vê a heterogeneidade bíblica, a diferença que há entre os escritos, mas todos convergem para um objetivo em comum, que é a redenção do homem. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. A redenção do homem está presente ao longo de todo o texto bíblico, de toda a obra colossal chamada Bíblia Sagrada. Antigo Testamento, a preparação do Redentor. Podemos resumir tudo aquilo que encontramos no Antigo Testamento. Eles apontam para o Redentor que virá, o Messias, desde as primeiras linhas de Gênesis até as últimas palavras de Malaquias, que é o último livro presente aqui
na nossa organização do Antigo Testamento e em Crônicas, vemos também algum conteúdo que menciona, que se direciona para isso, para a espera do Messias. Messias que viria. Então, o Antigo Testamento, a preparação do Redentor. Os Evangelhos, a manifestação do Redentor. Atos, a proclamação da mensagem do Redentor. As Epístolas, a explicação da obra do Redentor. E Apocalipse, a consumação da obra do Redentor. Maravilhoso, extraordinário. Isso é o que unifica todo o conteúdo bíblico. Acerca da principal divisão que tratamos, os livros têm esta divisão de Antigo e Novo Testamento, né? E a explicação que já demos acerca da qualificação desse conjunto de livros que os judeus chamavam Tanakh, ou que chamavam a lei, os profetas e os salmos como Antigo Testamento, em decorrência do surgimento do Novo Testamento. Na página 5, ele fala algo acerca da autoridade. Ele diz: a maior prova da autoridade da Bíblia está no cumprimento das suas profecias. A Bíblia contém profecias que se cumpriram ao longo da história, que já se realizaram, que tem conteúdo duplo, que se cumpriu, mas que também guarda algo de cumprimento para o futuro. E a Bíblia tem profecias de cumprimento completamente escatológico. Escato trata de futuro, voltado completamente para o futuro. Então a Bíblia, através de conteúdos já realizados, conteúdos que estão se realizando diante da nossa vista, diante da nossa face, da nossa época. Daniel, na sua época, disse: e a ciência se multiplicará, por exemplo. E em algum lugar de Jeremias podemos ler acerca de carros que têm olhos de fogo, que se movimentam em alta velocidade. Em Isaías lemos, por exemplo, que uma nação nasceu num dia só. E lemos, por exemplo, que os filhos de Israel serão resgatados em asas como águias e serão levados à terra de Sião. Então, somente não um cético, mas sim um ignorante não vê nisso profecias acerca do avião, acerca da fundação do Estado de Israel em 1948, acerca dos automóveis que estão presentes hoje. Então, claro, é muita burrice quando você vê uma pessoa tratando desses textos falando: mas aqui ele estava falando de uma carroça, aqui ele estava falando de achotes, né? É óbvio, meu querido, é óbvio. É a linguagem que eles possuíam, é o conteúdo que eles tinham disponíveis, né? Então tem que se respeitar também a questão cognitiva dessas pessoas. Eles puderam absorver esta quantidade de conteúdo. Então, quando o Espírito Santo de Deus trouxe inspiração sobre eles, estava usando eles dentro das suas limitações. Então, dentro das suas limitações, eles puderam tecer esse quadro imperfeito. Mas nós olhamos para este quadro e observamos aquilo que há de principal, que fugia às características da sua época, que extrapolavam a sua época e que só puderam ser compreendidas completamente hoje, quando nós podemos completar o quadro com aquilo que temos hoje como fato histórico realizado. Mas na sua época extrapolava o seu contexto. Inclusive muitos deles devem ter sido considerados como loucos, né? Pessoas doidas. Ezequiel, né? Isaías, Jeremias, eram loucos, considerados como gente doida na sua época, porque escreveram sobre coisas que não pôde ser compreendida na sua época, mas que hoje é lida e compreendida. Então, o texto bíblico, a autoridade, emana das profecias e da harmonia do texto. Por isso que um livro apócrifo não pode ser inserido dentro do conjunto canônico. Tratamos de cânon já na aula passada, no vídeo passado. O cânon, a medida. Então um cânon é uma medida. Pronto, isso aqui é um cânon. O que está dentro do cânon é canônico, é sagrado, é inspirado. O que extrapolou o cânon não pode ser respeitado enquanto inspiração divina. Pode até ser útil como conteúdo histórico, mas não é inspirado, não é regra de fé e conduta. Então o que acontece? Com isso, temos que o conteúdo bíblico canônico é harmônico também. Tem uma mensagem harmônica presente em cada um dos livros, mesmo com a heterogeneidade, com a diferença, com as características autorais de cada um. Mas todos, existe uma concatenação de objetivo nesses livros. Vamos partir agora para títulos bíblicos. Títulos bíblicos, e é muito importante vermos isso. Essa análise ela é feita principalmente a partir do Novo Testamento.
Então, a partir do Novo Testamento, nós lançamos um golpe de vista para o Antigo, para a Antiga Aliança, e vemos como os autores de Novo Testamento qualificavam a Antiga Aliança, como é que eles lidavam com ela. E a questão, o aspecto autoritativo, né, o aspecto inspiracional com que eles qualificavam esses textos. Então vemos aí a condensação desses 39 livros, 24 livros, 39 nosso, 24 na Tanakh, como autoridade divina, autoridade inspirada. E aí vemos as nomenclaturas que eles empregam para falar acerca dele. A primeira que temos aqui é graphe, escritura. É com muita frequência que encontramos a palavra escritura, graphe, nos escritos do Novo Testamento. Ela às vezes aparece no singular e às vezes no plural, normalmente precedida pelo artigo, no caso regrafe, né? Mas às vezes sem o mesmo. Todavia, mesmo quando o artigo se faz ausente, alguma outra característica indica essa definição. Por exemplo, o uso de algum adjetivo. João 19:37, Romanos 16:26. Embora o seu uso extrabíblico seja mais lato, ou seja, mais geral, a palavra sempre é utilizada no Novo Testamento com o sentido de escrituras sagradas. Então você vê, não é que essa palavra foi cunhada para a Bíblia, essa palavra é de uso lato. Outros autores, Hesíodo, né, Homero, usavam essas palavras, né, empregavam aos seus textos. Mas sempre que essa palavra vai ser usada no contexto bíblico, é dada a ela uma característica especial. Então, por exemplo, em João 19, que é o texto que pegamos aqui, João 19:37, diz aqui, e outra vez diz a Escritura, que no caso aqui, né, graphe, escritura, teremos aqui o artigo, que para nós é a, para eles vai ser regrafe, a Escritura. Verão aquele que transpassaram. Então, quando o Senhor Jesus usou esse qualitativo, a Escritura, ele definiu de que Escritura estamos falando. Estamos falando do conjunto de escrituras do que chamamos hoje Antigo Testamento, e que nesta situação, no contexto desta fala do Senhor Jesus, era lei, profetas e salmos. Ou a lei e os profetas simplesmente. E às vezes nem se empregava lei, profetas e salmos, mas simplesmente a lei e os profetas. Já se entendia o conjunto de livros inspirados do Antigo Testamento, né? A Escritura, como definição de um livro específico, de um conjunto de livros. E aí temos grafai. Grafai é um outro termo empregado. Grafai é escrituras. É o plural. Então o grego ele flexiona o substantivo. E aí consegue o plural. Com isso temos, por exemplo, em 1 de Coríntios 15:3, esse termo sendo empregado, grafai, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Aquilo que Cristo usa como a Escritura, num conjunto, qualificando este conjunto de livros como a Escritura, Paulo faz questão de usar o substantivo, porque ele usa a questão de Cristo ser indicado em todo o conjunto de livros. Então ele quer especificar na Torá, no Neviim, no Ketubim, nas Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Gênesis, a Torá indicava isso, o Neviim indicava isso, o Ketubim indicava isso, Salmos indicava isso, por exemplo. Salmos, lei, profetas e salmos. Existe um salmo que trata especificamente acerca da vida, a morte e ressurreição do Messias, e que foi completamente realizado no Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras assim o afirmam. Grafai, agiai, Escrituras sagradas. Com Escrituras sagradas, vemos aqui a forma plural. A forma plural denota as Escrituras sagradas como um todo, pelo que sua força é mais coletiva do que distributiva.
Não há nenhuma passagem que a forma plural indique claramente os livros, considerados como entidades separadas. Embora o trecho de 2 de Pedro 3,16 use a forma plural de uma maneira que quase se aproxima desse sentido, embora haja estudiosos que afirmem que a expressão significa outras passagens. Então, com isso, ele afirma que esse emprego da palavra gafrai, agiai, ele traz um sentido distributivo, ou seja, é uma força mais coletiva do que distributiva, é o contrário, coletiva. Então ele pega os livros, que são livros diversos, mas ele aplica sobre eles de forma coletiva. Ele aplica esse qualitativo, escrituras sagradas, voltando-se para o coletivo de livros, não distributivamente, especificamente este ou aquele livro, este conjunto ou aquele conjunto de livros, mas sim o coletivo dos livros, escrituras sagradas. E aí temos um exemplo aqui de Romanos 1 e 2, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Nas Santas Escrituras. Então ele fala, ao longo desse conjunto de livros que são santos, que são hagiai, né, que são santos, você vai encontrar exatamente aquilo que ele prometeu, o qual antes prometeu pelos santos profetas nas Santas Escrituras. Aí você tem um termo voltado, aplicado sobre eles de forma coletiva. Hieragramata, Santas Escrituras. Hieragramata. E aí já chegamos aqui à página 6. Página 6. Já vimos grafai, agiai. Agora hieragramata. A expressão hieragramata, que significa as Santas Escrituras, conforme 2 de Timóteo 3,15, é o único caso claro, embora o trecho de Jó 5,47 aproxime-se desse sentido técnico. Quando Paulo usa o vocábulo grama, agora vamos ver primeiro hieragramata, depois vamos ver a questão do grama. 2 Timóteo 3,15, e que desde a tua meninice sabes as Santas Escrituras ou as Sagradas Letras. Então traz mais o sentido de Sagradas Letras do que Santas Escrituras. Cada termo traz um sentido, cada termo traz uma especificidade. Aqui na tradução que eu tinha de Bíblia online, eu consegui Santas Escrituras, mas eu já vi Bíblias com Sagradas Letras. Com Sagradas Letras, temos aí Paulo falando acerca de Timóteo e da sua formação. Então, por exemplo, Sagradas Letras, o grama, o gramata, por exemplo, que vai dar origem ao gramática, que hoje estudamos na escola, a gramática. O que a gramática faz? Ela analisa textos, ela analisa regras, ela analisa a formação do texto, né, a forma correta de se escrever. Então, quando vemos isso empregado à Bíblia, estamos observando que Paulo, no diálogo com o seu filho na fé, Timóteo, ele está relembrando a ele acerca da sua formação. É como que alguém que aprendeu a ler e escrever na Bíblia. Aí Paulo usa esse qualitativo, as Sagradas Letras. Ou seja, essas primeiras letras com as quais você foi alfabetizado. Ou seja, você cresceu numa cultura bíblica. Você foi alimentado com ela, pela tua mãe, pela tua avó. Isso é forte em você. Isso é a sua constituição de ser, né? A sua constituição intelectual. Você tem isso na sua formação. Paulo estava incentivando, ainda mais aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo. Ou seja, final do ministério de Paulo. Paulo já está incentivando seu filho na fé, no qual ele investiu tanto, no qual ele confia tanto. Ele está incentivando ele a dar continuidade a esta obra. E está fazendo ele lembrar que a sua formação é bíblica. E aí ele usa o hieragramata, as Sagradas Letras, né, que aqui aparece como escrituras. O grama, escrito. Aí nós temos um outro qualitativo. Quando Paulo usa o vocábulo grego grama, com frequência ele o faz em sentido um tanto depreciatório. Agora compreenda qual é o sentido que Paulo está dando a este uso. Você tem que compreender por que ele faz isso. Olha só em Romanos 2,29. Mas é judeu o que o é no interior. A circuncisão aqui é no coração, aqui é do coração. Paulo está querendo livrar
a igreja dessa interpretação puramente literalista, que abandona o sentido espiritual e a essência da Escritura, daquilo que está sendo ensinado. Então, por isso que Paulo emprega o grama aqui no texto de Romanos, porque Paulo não está, em hipótese alguma, querendo trabalhar contra a autoridade inspiracional do Antigo Testamento. Não está. O que Paulo está tratando aqui acerca da lei, né, e da circuncisão é que ambas instituições divinas propagadas aí no Antigo Testamento e que chegam a nós, né, que chegou a Paulo e chegam a nós hoje por meio do Novo Testamento, eles têm uma essência. E esta essência se perdeu. Por quê? Porque apegou-se à forma. O judeu apegou-se à forma e supervalorizou ela acima da essência. E quando o judeu se apegou à forma, por exemplo, veio a questão sabática. Por que Jesus entrou em tantos conflitos com os judeus em relação ao sábado? Será que Jesus pretendia ter problema com eles? Será que Jesus pretendia simplesmente causar problemas? Causar escândalo? Jamais. Inclusive Jesus não veio para derrubar, para extinguir, para destruir, para abrogar a lei. Ele veio para fazê-la cumprir. Como é que Jesus podia fazer cumprir a lei desrespeitando o sábado, conforme os fariseus assim o acusavam? Colhia espigas, curava enfermos, porque Jesus estava trazendo a eles a essência daquilo que foi escrito. Então, se Jesus estava fazendo isso e estava contrariando eles na prática deles de guarda do sábado, eles estavam guardando o sábado por formalidade e já haviam perdido a essência. Eles se apegaram à forma e perderam a essência. Isso não é eu que digo, isso não são os teólogos de hoje que dizem. Isso quem diz é o próprio Senhor Jesus, uma vez que contrariava a forma deles guardarem o sábado. Por isso que Jesus fala, o homem não foi feito para o sábado, e sim o sábado para o homem. E Jesus falou em outra ocasião, aqui está quem é maior que o sábado. Com isso vemos qual a essência do sábado: servir a Deus. Como se serve a Deus? Estando em Cristo Jesus. Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso. Aquele que está em Jesus guarda o sábado, tem a essência dele. Então, a discussão de Paulo aqui vai nesse viés. Você está perdendo a essência se apegando à forma. A circuncisão não é a que é no exterior, no despojar da carne, né? O judeu, aquele que é por um nascimento genealógico, mas é judeu que é no interior. Qual é o interior? O que ele quer dizer com isso? A essência. O que era ser judeu? Era ser o povo da lei, o povo que tinha um pacto e uma aliança com Deus. Jesus fez uma nova aliança com quem? Todos aqueles que crerem. Aquele que crê hoje é o judeu, não externamente, mas no interior. Filho de Abraão segundo a fé. Inclusive Paulo vai discutir esse tema em Gálatas. E circuncisão aqui é no coração. Não é mais o despojar-se da carne, mas o realizar um pacto, uma aliança com Deus. O judeu é pactuado com Deus por meio da circuncisão, despojamento da carne. O crente é pactuado com Deus através da aliança que ele tem no coração. A sua lei está escrita no seu coração, é a lei do Espírito. Aí, ó, no Espírito, não na letra. E aí onde entra a questão do grama. O grama que Paulo está empregando aqui é com relação à forma da letra. A forma da letra, você vê? Não é a essência. Então a essência do Antigo Testamento é completamente inspirada. Mas a forma da letra tem que ser submetida à inspiração do Espírito. Por isso que o Antigo Testamento é lido através do Novo. Não pode ser feito como algumas seitas que desprezam o Antigo Testamento. Mas também não pode ser lido na sua literalidade. Ele tem que ser lido através da inspiração do Novo. Aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe através do Novo Testamento. Ele é o óculos por meio do qual você lê a letra do Antigo e encontra a essência dela. O judeu ficou apegado à forma. Por isso que Paulo emprega aqui o termo grama, no sentido da forma da letra. Togegramenon, coisa escrita. A expressão togegramenon
que significa coisa escrita, é de ocorrência frequente na LXX, Septuaginta, a tradução grega dos textos do hebraico do Antigo Testamento. Em sua forma plural, por exemplo, 2 de Crônicas 35, 26, Daniel 9, 11. Tal expressão também ocorre no Novo Testamento, tanto no singular, por exemplo, Lucas 20, 17, 2 de Coríntios 4, 13, 1 de Coríntios 15, 54, como no plural, Lucas 18, 31, Gálatas 3, 10, João 12, 16. E refere-se a alguma passagem ou algum grupo de passagens em termos de seu conteúdo. Vemos que alguns termos se referem ao conjunto, como ele falou lá atrás acerca da autoridade de conjunto, coletiva, né? Não distributiva, sim coletiva. E outros termos se voltam para passagens específicas, para um trecho específico, como a gente vê aqui no exemplo. Os dois, o exemplo de Daniel e o exemplo de Gálatas. Daniel 9:11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos, veja, que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Veja que Moisés não escreveu o Neviim, é de Josué para frente. Veja que Moisés não escreveu o Ketubim, né? Os livros sapiensais, poéticos e os livros históricos do Antigo Testamento, Tanakh. Moisés escreveu o Pentateuco, Torá. Então, o Togegramenon aplica-se a esse trecho. Estão escritos Togegramenon. Aonde? Na Torá, escrita por Moisés. Ele não está se referindo ao conjunto de Antigo Testamento, mas a esse trecho. E Gálatas 3:10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então ele está se referindo principalmente aqui também a Pentateuco, a Torá, textos de Moisés. É isso que eles estão fazendo aqui, se referindo a um trecho específico do Antigo Testamento, Togegramenon. Tobiblion, aqui um termo extremamente importante para nós. Tobiblion. A expressão Tobiblion é um termo usado na Septuaginta, que indica algum livro particular das Escrituras. Daniel 17:18. Em Daniel 9:2, sua utilização na forma plural poderia ser uma alusão à coletânea da literatura profética. Inclusive, Daniel, que leu em Jeremias acerca da profecia dos 70 anos, e na busca pela realização dessa profecia, é-lhe revelado a profecia das 70 semanas, a revelação das 70 semanas. E Daniel provavelmente lia um conjunto de livros. Há uma tese que diz que o livro dos 12 profetas menores eram organizados em conjunto com o livro de Jeremias. Então é possível que esse Biblos, aqui, esse Tobiblion de Daniel, se aplique a esse conjunto, esse estojo de livros. A expressão Biblos, livro, é usada de maneira similar no singular, não ocorrendo nunca no plural, na Bíblia grega, embora essas duas palavras não se tivessem ainda estabelecido como expressões. Esse é o seu uso mais característico, tanto na Septuaginta quanto no Novo Testamento. Então vemos Tobiblion, o livro. Jeremias 25, por exemplo, diz: E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro, Tobiblion, que profetizou Jeremias contra todas as nações. Então, a Septuaginta emprega o texto grego, koiné, Novo Testamento, e designa, traduz esse termo hebraico que foi aplicado na Bíblia Tanakh, na Bíblia hebraica, aplica Tobiblion para dizer que o autor, Jeremias, em 25:13, estava se referindo a um livro específico, neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações. Agora, esse termo, extremamente importante. Primeiro vou fazer uma leitura aqui acerca de Bíblia. A palavra grega biblos significa um livro, um escrito qualquer,
tendo mesmo servido para indicar o livro da vida, como se vê em Apocalipse 3:5. Isto é, um livro sagrado, estritamente falando, Bíblios era um livro, e biblion, um livrinho. A palavra Bíblia, mediante um desenvolvimento histórico, divinamente dirigido, segundo cremos, eu também creio assim, veio designar o livro dos livros, as escrituras sagradas compostas de Antigo e Novo Testamento, a principal fonte de ensinamentos religiosos e éticos da nossa civilização. Por volta do século II depois de Cristo, os cristãos gregos já chamavam suas escrituras sagradas de Bíblia, ou seja, os livros, né? Conjunto de livros sagrados. Quando esse título foi então transferido para a versão latina, foi traduzido no singular, dando a entender que o livro é a Bíblia. Então existe uma questão aí entre o Bíblios, do grego, que já qualificava o conjunto de livros como sagrado, como um conjunto de livros sagrados, que é traduzido para o latim já como Bíblia no singular, mas designando esse conjunto de livros que compõe agora um livro só, a Bíblia Sagrada. Agora, veja aí o surgimento de testamento. Testamento, as terminologias Antigo Testamento e Novo Testamento são duas expressões que vêm sendo usadas desde os fins do século II depois de Cristo, para distinguir entre as escrituras judaicas e escrituras cristãs. Então temos na nossa Bíblia Sagrada duas divisões muito importantes, o Antigo e o Novo. O Antigo Testamento escrito em hebraico, a partir de Moisés, né, até próximo aí da época do Novo Testamento, hebraico e aramaico, escrito em hebraico e aramaico, e principalmente dentro da sociedade e cultura judaica. E aí o Novo Testamento depois se relacionando mais com a cultura grega. E aí com isso temos o quê? Para distinguir as escrituras judaicas e as cristãs. Alguns preferem a palavra pacto, porque é a palavra que traduz mais, melhor, de forma mais específica, o termo diatec. Então na Septuaginta, né, e nos textos do Novo Testamento, quando trata-se de pacto, né, de aliança, usa-se diatec. E diatec tem que ser mais especificamente traduzido como pacto, para o português, por exemplo. Mas qual é o problema? Existe um problema conceitual aqui. Um problema conceitual. Mesmo que nós empreguemos o sinônimo melhor qualificado, ele não vai dar o sentido esperado. Porque pacto tem uma conotação diferente de testamento, que é o testamentum, do latim, quando a Septuaginta sofre a tradução para a Vulgata Latina. Buscou-se um sinônimo que trouxesse todo o sentido teológico empregado no diatec da Septuaginta. E aí o melhor termo encontrado foi testamentum, principalmente por causa desse texto aqui, ó. Nós vamos expor agora. Hebreus 9, 16 e 17. Perceba, porque onde há testamento, e aí nós poderíamos ter diatec e traduzindo por pacto, mas não traria o sentido técnico que a sociedade latina, por exemplo, empregava a pacto e empregava testamento. Pacto é um pacto, por exemplo, duas pessoas vivas podem fazer um pacto e ele já está valendo. Ele já está, já tem força, né? Já pode ser homologado e entrar em ação com a vida dos dois pactuados. Agora, testamento guarda o sentido que o autor dos Hebreus pretendia. Porque o testamento necessariamente só entra em vigor com a morte do testador. E aí temos, dentro deste sentido, a questão de Cristo e o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento. Quando morre o testador, o testamento passa a vigorar e nós assim temos o privilégio de, com esse testamento em mãos, termos acesso à herança. Qual a herança? Toda a obra que Cristo Jesus realizou para nós, a salvação em Cristo Jesus que vimos em soteriologia, a obra de Cristo Jesus que vimos em cristologia. Tá lembrado? Então, o termo testamento guarda melhor significado, profundidade, entendimento àquilo que queremos expressar, no sentido da força do testamento com a morte do testador. E aí, com o sangue da nova aliança sendo derramado por nós e o corpo de Cristo Jesus sendo oferecido vicariamente em sacrifício por nós, temos a fundação da nova aliança, né?
inclusive o início do Novo Testamento, né, com João Batista como personagem, último personagem profeta do Antigo Testamento, Jesus como o Cordeiro da Nova Aliança, o testamento sendo firmado na ceia que ele celebrou com os discípulos. A última ceia já firmou o compromisso, está feito ali, está dada a palavra de compromisso, e essa palavra de compromisso entrará em vigor com a morte do testador, com a morte de Cristo Jesus na cruz e o derramamento de sangue. Aí tem-se início o Novo Testamento. Então o Antigo Testamento estende-se até, adentra ao Novo Testamento, e no Novo Testamento temos o Cristo firmando o novo pacto, a nova aliança. Testamento. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. E o 17, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Vê? Então com isso temos o emprego da palavra testamento em preferência a pacto para a tradução de diatec. Tá ok? Então por isso que é empregado desta forma. Então com isso temos o estudo que elaboramos aqui com relação aos nomes e títulos empregados ao Antigo Testamento. Na continuidade vamos falar acerca da formação do Antigo Testamento, página 7, tá ok? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, agradeço, e que todos nós possamos ter um bom aproveitamento destas aulas de introdução ao Antigo Testamento. Amém?